Conheça o Kotai Project. O Kotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Kotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Te pegou de surpresa o falecimento do Papa Francisco? Me pegou um pouco. É engraçado, né? Esse clube de leitura que eu tenho, né? Que a gente tá discutindo a Montanha Mágica, né? Praticamente um capítulo a cada dia. Montanha Mágica, pra quem não sabe, é um livro que se passa num sanatório na Suíça. Ele começa em 1907. E aí, nesse sanatório... É um sanatório para tuberculosos. É que sanatório a gente só associa a ideia de loucura, né? Mas não, sanatório... Como você cuidava da tuberculose naquela época? Você manda a pessoa para um lugar alto e frio. A ideia é essa. Porque aí você fica respirando aquele ar mais puro e vai tentando purificar tudo ali dentro. Eu até comentei mais de uma vez. Eu falei assim, é meio tenso a gente ficar falando de tuberculose com o Papa nessa situação. Inclusive, um dos personagens é um jesuíta de esquerda. Falando, olha, vocês conhecem algum jesuíta de esquerda meio famoso no mundo hoje? É o Papa Francisco. E estão lá cuidando de uma doença respiratória. E o grande problema da tuberculose é que ela é uma doença extremamente traiçoeira. Ou seja... Quando você tá lendo a Montanha Mágica, você vai ver todo mundo tendo uma vida social razoavelmente normal. As pessoas almoçam, as pessoas vão fazer compras ainda avó à tarde, as pessoas vão dar seus passeios no final de semana, tem gente que se pega, tem divertimentos à noite, o pessoal vai pro cinema, etc. Só que o problema é o seguinte, doença respiratória, ela te deixa com uma vida social mais ou menos assim. Quando ela piora, ela faz isso aqui, mas muito rapidamente. E com quase nenhuma chance de voltar pra onde você tava. E de repente ela te mata em questão, às vezes, de 2, 3 semanas. Quando eu vi a notícia da primeira vez que o estado de saúde do Papa tinha piorado, eu fui ver, né? Ele tava sem um pulmão. Tava com uma capacidade extremamente reduzida no outro pulmão também. Tendo que ter ajuda pra respirar mais de uma vez. E então, assim, eu tava achando que o Papa iria morrer já umas, sei lá, um mês pra trás, um pouco mais até, né, que foi. Só que aí ele foi melhorando. E de repente ele piorou de vez. Então pra mim, acho que justamente por estar no ritmo deste livro, não me chamou tanto atenção, sabe? Porque a doença mata quem parece estar bem, né? A doença respiratória, a gente viu isso em 2020. Você acha que você tá melhorando. Bem na hora que você melhora um pouquinho, é a hora que às vezes a doença te destrói muito rapidamente. A doença respiratória, a gente respira... Não dá pra ficar 5 minutos sem respirar, né? Então a chance de você ter um problema ali foi muito grande. E me chamou... Sim, hoje me surpreendeu, né? De acordar com essa notícia. Eu lembro do que você falou, que a doença respiratória tem esse negócio de melhorar e aí... cair e tudo mais, porque esses dias eu me peguei pensando, como que tá a saúde do Papa? Ele tá bem? Não sei o quê. E ontem ele apareceu pra dar uma saudação lá pro pessoal que tava na Praça São Pedro, e do nada ele recebeu o vice-presidente americano. Vence. Então, quando o Vence chegou lá, foi, digamos, o último compromisso oficial dele como Papa. Inclusive saiu em alguma francesa, agora eu não lembro qual, mas uma das principais mídias francesas, né, tipo um fact-checking. Não, o Vence não matou o Papa. Nossa. Muito obrigado pelo aviso, viu? Meu Deus do céu. Mas, assim, o Papa é uma figura muito importante hoje. Não apenas para os católicos, eu acho que inclusive às vezes ele é mais importante para os não católicos do que para os católicos. É o Papa mais midiático que nós tivemos notícia. É um jesuíta. Você acha que ele supera João Paulo II? Acho que sim. Porque o João Paulo II... Ah, eu acho que não, hein? João Paulo II ele ficou muito marcado pela sua luta contra as ditaduras, né? Quer dizer, a Polônia ela teve que enfrentar o nazismo, o comunismo, e antes de enfrentar o nazismo e o comunismo, ela também não era um país, quer dizer, ela estava sempre sob influência, né? Ou do Império Russo, uma parte do Império Alemão, nunca teve um governo de fato, não era um país,
uma parte do seu território, parte do Império Russo, uma parte do Império Alemão. Eu falei bastante, né, da Polônia, eu tenho um curso sobre a Primeira Guerra Mundial também, estava explicando exatamente isso. Então, assim, boa parte desses países que nós entendemos hoje como países do leste europeu, países porque eles têm uma língua própria, uma etnia razoável. Brasileiro falar de etnia é meio bizarro, né? Mas assim, uma etnia razoavelmente uniforme, vamos dizer assim. Eles não eram países, né? Eles faziam parte de impérios maiores. Assim, a Polônia nunca teve um governo de poloneses. Nunca teve um governo de alguém que falasse polonês como primeira língua, vamos dizer assim. E o João Paulo II, ele aparece neste contexto. Pós-Segunda Guerra Mundial, a Polônia é um símbolo de um lugar que está sempre oprimido, mesmo antes da Segunda Guerra, mesmo antes da Primeira Guerra, estava sempre meio invadido, vamos dizer assim, né? Não tinha uma identidade muito reconhecida. É um país extremamente católico, extremamente mesmo. O polonês assim, é um povo que leva a igreja muito a sério, às vezes muito mais que o italiano, o francês, coisa do tipo. E ele se tornou, acho que, um papa muito midiático porque ele precisava... Ele foi um papa muito político também, vamos dizer assim, né? Mas ele precisava desse novo tipo de mídia para combater o comunismo. Para combater os restolhos de nazismo, né? De totalitário, de pensamento totalitário que tinha ali na Polônia. Então, assim, ele muito marcado pelos seus encontros com Ronald Reagan, com a Margaret Thatcher, né? Principalmente nos anos 80. Mas eu não... Eu acho que assim, ele estava usando os mecanismos geopolíticos que ele tinha à sua disposição naquele momento. O Papa Francisco, ele é um papa midiático em outro sentido. Ele é uma celebridade. As pessoas queriam saber, tipo, qual que é o time do Papa? Olha, o Papa, ele, sei lá, falou alguma coisa ali pro conflito das Farc na Colômbia. Ele, por exemplo, foi o mediador, né, do acordo que fez as Farc virarem um partido político. Então, assim, ele tem uma função completamente diferente do São João Paulo II. Completamente diferente. Mas eu vejo no João Paulo II uma figura de mais autoridade perante os católicos e uma figura mais de líder espiritual. Sem dúvida. Porque se você pega, por exemplo, as visitas que o João Paulo II, que foi o papa que mais viajou na história, né? Então, assim, todas as viagens que ele fez. Fez viagem pra África, mas fez viagem pra Coreia, fez viagem aqui no Brasil, foram três, né? Nos Estados Unidos, inclusive. E essa questão dele ser um papa que viaja, que conversa, que vai em outros países, em outras nações, mesmo que não sejam nações católicas, fez o catolicismo florescer nesses lugares. Então hoje a gente olha para o legado do João Paulo II de uma perspectiva diferente. E foi isso, inclusive, que teve até, acho que foi um ano que a revista Time o elegeu como uma celebridade, né? Tipo, Pessoa do ano. Pessoa do ano, tipo, o mais famoso do mundo e tal. Sim. Nesse sentido, de que ele tinha uma influência religiosa, como líder religioso mesmo, maior do que qualquer outro. E ele transformava o cargo dele, né, de papa, de uma forma a evangelizar e não falar só para convertidos, só para católicos. Né? Não só falar tradição, igreja e liturgia, que são coisas que normalmente os papas fazem. Mas isso é uma coisa interessante da gente pensar, porque quando nós pensamos em um papado, ou seja, qual que é a função de um papa? Se a gente fosse no século XIX, XVIII para trás, isso é uma coisa interessante para quem não é católico pensar. As pessoas nem sabiam quem era o papa. Acho que você vai chegar aqui no Brasil, sei lá, no interior de São Paulo, em 1857, chegar lá e falar assim, quem que é o papa? Não sei. Não é uma coisa tão constante na vida das pessoas. Por isso que eu falo que o papel de uso da mídia dos papas, ele mudou radicalmente em questão de menos de um século, né? O papa, então, ele não tinha essa função, tanto que você falou, né? Uma função de evangelização. Quem fazia o trabalho de evangelização não era o papa. O papa, ele muitas vezes ele estava preocupado ou com alguma questão doutrinária, dogmática. Uhum. Isso, por exemplo, o Bento XVI, ele foi o papa que trouxe isso de volta. Sim. Ele falou, opa, peraí, vamos perguntar sobre isso aqui. Papa teológico. As crises da igreja que estavam acontecendo, ele quis resolver. Sim.
de uma maneira bem alemã e hegeliana, mas tentou resolver. Teve também Papa muito ligado à política interna italiana. Tanto que é de onde que surge a Reforma Protestante. Uhum. Porque a situação, principalmente na Itália, mas ela estava tão caótica, mas tão caótica, tão caótica, você conseguiu olhar para aquele negócio e falar assim, gente, isso aqui parece mais um bordel do que um lugar santo. Esqueci agora qual que é o nome do Papa, né? Que é o Papa que tinha 14 filhos. Isso eu vi no curso do padre Paulo Ricardo, né? Eu falei assim, gente, isso aqui é uma... Tô tentando lembrar também o nome. mas não foi um. Não foi foram um só. Foram vários. Sim. Isso sem falar, né, dos Alexandre Borgia, essa turma toda aí que era, assim, campeão de envenenamento, assassinato, não sei mais o que dizer. Aquela região, ela é muito complexa. E a Itália precisa ser lembrada, né? Ela não era um país como nós entendemos hoje. A Itália foi unificada no século XIX. Ela não tem 200 anos, a Itália, né? Então, assim, cada reino ali, um brigando com o outro, etc, etc. Por isso que também tem uma tendência, né? Alguns protestantes falam, é o romismo. Quer dizer, é uma superioridade de Roma em relação aos concorrentes ali. Isso é uma tendência, nem existe mais, né? Mas alguns protestantes ainda usam esse termo. Bom, mas o papado, ele, cada momento... Tô dando um panorama, uma escovada aqui geral, né? Uma função diferente. Tanto que às vezes alguns papas, eles foram colocados por uma questão e acabaram se dando mal, vamos dizer assim, né? Com muitas aspas aqui. Mas se dando mal historicamente, porque acontece um evento histórico no papado deles que complica bastante, né? Bento XV, por exemplo. A Primeira Guerra Mundial. Não estava preparado para aquele negócio. Não era o que ele estava querendo fazer. Então, assim, essa ideia de o Papa ser a figura de evangelização, ela não é comum na igreja. Nunca foi.